Olá, povo de Deus, estamos chegando por aqui com mais uma mensagem da graça. Neste vídeo estaremos abordando o tema sobre o capacete da salvação. Já está aqui no título, o capacete de salvação. Temos também a nossa imagem aqui, que a gente vai estar então abordando sobre esse assunto. O nosso texto para a Igreja Gloriosa que se reúne com a gente no Facebook e no YouTube e também em nossa TV, se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 17. O texto diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso texto base para você então nos acompanhar neste culto racional e também nesse culto espiritual para você nesta oportunidade. Estamos gravando para você que nos assiste à noite, né? E também vai assistir em outra oportunidade pela parte da manhã, da tarde ou de madrugada. A gente deixa então essa palavra da graça para você, falando sobre o capacete da salvação. Nós já ensinamos algumas vezes em nosso ministério que a salvação conquistada na cruz do Calvário, ela se manifesta de maneiras diferentes nos elementos que compõem os filhos de Deus: espírito, alma e corpo. O capacete é uma referência de Paulo à segunda manifestação da salvação. Aqui ocorre na mente dos eleitos, quando esses recebem a revelação da palavra de Deus. Não é por acaso que Paulo, usando a alegoria aí da armadura de guerra, ele diz que esta manifestação da salvação é um capacete. Mas a gente vê na imagem aqui que ela protege a cabeça, ela protege a mente. Quando a palavra da graça, a única mensagem que pode ser chamada verdadeiramente de evangelho, pois ressalta os benefícios do novo pacto, ela chega até nós, chega até a vida de uma pessoa, ela traz a salvação que estava no homem interior, no seu espírito, para a alma do eleito, trazendo então libertação para os pensamentos, pondo ordem ao raciocínio, destruindo as fortalezas que aprisionam a mente da pessoa. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 4, ele aborda exatamente esse texto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas, tais como idolatrias, medo do diabo, medo de Deus, sentimento de culpa, a necessidade de cumprir a lei de Moisés, o cerimonialismo religioso, obras da carne, são tudo fortalezas que precisam então ser destruídas. E essa genuína batalha espiritual é aquela que travamos contra tudo que seja contrário ao evangelho. E isto é contra tudo que seja contrário ao conhecimento de Deus. Olha o que diz ali o versículo 3 de 2 Coríntios 10. Porque andando na carne, na natureza humana, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, então, para a demolição de fortaleza. Olha o versículo 4, vai dizer exatamente isso. Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição de fortaleza. Ou seja, versículo 5, ó 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo
todo entendimento à obediência de Cristo, ou seja, derrubando raciocínios, destruindo argumentos, toda altivez, orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, ou seja, a nossa batalha é contra todo falso evangelho que as religiões impõem na vida das pessoas. E aqui a gente está falando de dentro da igreja, propriamente. Eu lembro um tempo atrás que participava da congregação e eu sentia na pele a resistência, contra o conhecimento do evangelho, contra o conhecimento de Deus. Então, afinal, toda mensagem religiosa é uma altivez. É um orgulho, uma arrogância que se levantou há séculos atrás contra a verdade de Deus e que até hoje ainda engana a muitas pessoas. Incrível que pareça, mas essa é uma verdade. Engana muita gente. E nossa luta diária contra as hostes espirituais da maldade, o sistema religioso, a salvação da nossa mente é a proteção para que não venhamos sucumbir às mentiras religiosas. Uma vez que fomos verdadeiramente salvos no entendimento, na nossa mente, pelo Evangelho, jamais seremos atingidos em nossa mente devido à defesa do capacete protetor da salvação. Então, agora, claro, não obstante o assunto ser a proteção da salvação em nossa mente, uma guerra não é feita apenas de defesa. A gente não pode ficar só se defendendo, mas também e principalmente de ataque. Se a fé é o nosso escudo, conforme diz Efésios 6,16, se a fé é o nosso escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se a fé é o nosso escudo e a salvação é o nosso capacete protetor, qual seria então a nossa arma de ataque? Segundo Paulo, é a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, a gente vê aqui nesse texto que a espada ela é feita para atacar. A palavra de Deus é feita para atacar. Então, podemos entender logo que a palavra deve ser usada para perfurar e cortar todas as falácias criadas por homens desviados da verdade. E para utilizarmos de uma espada, para a gente ser bem sucedido, em uma luta, a pessoa deve treinar muito para que possa manejar bem seu instrumento de guerra. Olha o que diz esse texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Essa é uma boa alegoria que a gente pode usar, Olha o que diz o texto aqui, Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, essa palavra aqui é a espada. Então, procura se apresentar diante de Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra, a espada da verdade. Aqui está. Com a salvação garantida em nossa mente, isto é, o capacete bem colocado, com a fé sempre ativada, aqui o escudo bem posicionado, estando bem treinado para usarmos bem a palavra e a nossa espada, certamente seremos bem-sucedidos quando formos enviados por Deus para libertar os seus eleitos desse sistema enganador que ainda impera no mundo. É preciso treinar, é preciso saber manejar bem essa palavra, como diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra, a espada da verdade. Como diz aqui na NBV,
A NBV vai dizer assim. A NBV, coloca aí para nós. Não entrou lá, mas agora se vai. Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado. Quando Deus examinar o seu trabalho e que você ensina corretamente a palavra, a espada da verdade. Veja bem, volto a frisar aqui as últimas frases que a gente falou ali sobre precisamos usar essa espada, precisamos usar essa palavra, para libertar as pessoas. Então, a espada, ela é feita para atacar. Logo, podemos entender que a palavra deve ser usada para perfurar e cortar todas as falácias criadas por homens desviados da verdade. Para a gente ser o utilizador de uma espada e ser bem sucedido em sua luta, devemos treinar muito para que possa manejar bem o seu instrumento de guerra. Então, aí fica esse texto de 2 a Timóteo 2,15, seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: faça tudo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonhe do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade, a palavra, a espada do Evangelho. Procure manusear muito bem essa espada. Nós temos o capacete da salvação, temos aí a salvação garantida em nossa mente, isso é o capacete bem colocado. E com a fé sempre ativada, que é o escudo, temos que ativar a nossa fé. Como diz, a gente tem a salvação, que é uma garantia em nossa mente. Temos, que é o capacete bem colocado, então é a nossa salvação que está garantida. Agora temos a fé ativada, que é um escudo bem posicionado, estando bem treinado, então, para usarmos também bem a palavra, que é a nossa espada. Certamente seremos bem-sucedidos quando formos enviados para libertar os seus eleitos desse sistema enganador que ainda impera no mundo. Graça e paz, igreja. Esse é o capacete da salvação. Então, procure conhecer o capacete da salvação, procure conhecer o escudo da fé, ativar. Precisa ouvir para ativar essa fé, para apagar os dardos. Se você não ouve a palavra de Deus, você não ouve o Evangelho, se não ouve o Evangelho da graça, como é que vai ativar a sua fé? Então, você vai ser atingido. Você vai ser atingido. Então, procure ativar a sua fé sempre ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho da graça. E assim, estar usando também, lendo, estudando a palavra de Deus para usar bem a palavra de Deus, que é a nossa espada. Amém? Que o Senhor lhe dê entendimento, que o Senhor lhe dê graça. A gente precisa treinar, a gente precisa usar essa espada, como a gente viu aqui, que a gente precisa, em nossa luta diária, usar contra as hostes espirituais da maldade, que é esse sistema religioso do engano. E a gente precisa da salvação de nossa mente, que é a proteção para que não venhamos sucumbir a essas mentiras religiosas. Uma vez que fomos verdadeiramente salvos no entendimento, na nossa mente, pelo Evangelho, jamais seremos atingidos em nossa mente devido à defesa do capacete protetor da salvação. Graça e paz, igreja, que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para com essa palavra, em nome de Cristo Jesus, o ressuscitado.